Igreja Deus e Amor. Igreja Deus e Amor que teve um homem de Deus que guerreou nela por mais de meio século e que pregou uma doutrina profunda de santificação e que foi resistido pela própria família, foi resistido todo o tempo pela própria família, foi resistido por muitos irmãos, por muitos pastores. O missionário Davi Miranda que levantou essa igreja Deus e Amor com muita oração, com muito jejum, com calos nos joelhos, que levantou essa igreja com muito jejum, com muito sofrimento, em dores, como a mulher que tem dores de parto, com risco de vida, risco de morte, aliás. Quantas vezes perseguido, atiraram nele dentro da igreja de Deus e Amor, sequestros, enfim, quantos riscos, quantos perigos este homem se submeteu para manter a doutrina, quantas pessoas se levantaram contra ele. Quantas pessoas, até com processo, com orações, até orações contrárias. E esse homem resistiu a todas essas coisas, pregando uma doutrina de santificação, porque quem é santo deve se santificar mais, essa é a ordem. E você fica guerreando contra a santificação, você já nem sabe mais o que é santificar, você não sabe o que é pecado mais, você não sabe o que é pecado mais. E hoje, você já imaginou um Davi Miranda que pregava contra a televisão, contra a política, contra adultério, contra o mundanismo, joias, pinturas, um homem que pregava com embasamento bíblico, que não adianta os mundanos vêm aí e ficam colocando seus comentários, isso aí não está na Bíblia, blá blá blá, isso é balela, isso aí não funciona. Pode perceber que esses tais são aqueles que não são. Os que são, eles estão defendendo a doutrina de santificação. Os que são, eles se santificam mais ainda, eles acham pouco, eles querem santificar mais. Agora os carnais não, eles vêm aqui, querem usar texto bíblico, você devia ter a vergonha, ô varão, pastor, tem outro que se denomina pastor. Você devia ter a vergonha de vir num canal desse, querer expor texto bíblico para defender pecado, para defender mundanismo, para defender usos e costumes mundanos. Você deveria ter vergonha na cara de se expor para defender o que é pecado. Venha se expor aqui juntamente conosco para defender santificação, mais. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos santificar mais ainda, mas não, você já é sujo e vem defender o suje-se mais ainda. Então, eu fico imaginando o missionário Davi Martins Miranda, vou usar uma linguagem figurada, como usei aqui para falar de Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando Davi Miranda, se ele, não me tenham como tolo, mas vamos usar aqui de uma linguagem figurada. Imagine Davi Miranda no túmulo. E lá do seu túmulo, o pregador tem essa mania de fazer analogias, e às vezes analogias absurdas. Então eu vou me submeter a essa analogia absurda, que alguns podem até me reprovar, não tem problema, mas eu sou pregador e profeta, e eu sou assim, pregador tem mania de viajar. Então eu vou viajar aqui e vou imaginar numa linguagem figurada, numa metáfora aqui, e me permitir imaginar o missionário Davi Martins Miranda, depois de todo o trabalho que ele fez, e de repente ele está lá no túmulo, ele falece, ele morre, e ele está no túmulo, e do alto do seu sepulcro, ele consegue ver, ele consegue vislumbrar o ministério da Igreja Deus e Amor hoje, com essa diretoria que aí está, com o Regenere, com esses jovens que aí estão, com essa direção, não é? Com Débora, com Lorival, com Davi Neto, e lá do alto ou do mais baixo do seu sepulcro, imagine, ou imaginemos, ou imagino eu, na minha fraca colocação e suposição, na minha analogia mais rude, eu imagino aqui, de forma figurada, que se isso fosse possível, claro que não é, mas eu posso imaginar, e me atrevo a dizer, que lá está o nosso amado missionário Davi Miranda,
do baixo do seu sepulcro, vendo toda essa barbaridade que ocorre agora dentro do ministério, que ele suou, que ele sofreu, que ele pagou um preço muito alto para levantar mais de 22 mil igrejas, mais de 2 milhões de membros, em mais de 100 países. E ele, do baixo do seu túmulo, imagino que se isso fosse possível, é claro, o nosso missionário está com o Senhor, está na glória, mas imagine comigo, entre nesse vislumbre imaginário de que do baixo do seu sepulcro ele pudesse ver tudo que ocorre hoje na igreja Deus e Amor, esse regenere, esses jovens todos de preto, esta mocidade rebelde, este estacionamento da igreja Deus e Amor que foi fundado sob o fundamento da oração, do jejum, e ele vê hoje esse estacionamento, parte dele pintado de negro, de preto, e onde ocorrem cultos obscuros, com pouca luz, com os jovens que ele vê ali, neto seu, com comportamento estranho, com doutrina estranha, falando o contrário de tudo aquilo que ele pregou, contra as barbas, contra a bebida, contra o esporte, contra as calças compridas das irmãs, contra os shorts, as minissaias, as joias, as pinturas. Imagine Davi Martins Miranda do baixo, não vou dizer do alto, mas do baixo do seu sepulcro, tendo esta visão terrível, horrível, do regulamento da igreja, que foi trocado, que foi alterado, que dizia, não pode mais, dizia, as irmãs não podem pintar, não podem cortar, não podem alisar, e agora ele vê um novo regulamento dizendo, as irmãs mantenham seus cabelos crescidos, e aí ele vê lá do baixo do seu túmulo, a sua própria filha, que corta e que pinta e que dirige o ministério no qual ele esteve por mais de meio século naquele altar pregando. Então eu consigo, na minha loucura imaginária de pregador, ver aquele corpo que se revira dentro do túmulo. Você vai dizer que eu sou louco? Você vai dizer que eu sou louco? Mas o pregador, ele é isso, ele consegue fazer analogias. Eu chamo de analogia absurda, mas eu imagino que a agonia seria muito grande. É claro, Deus o poupou de tudo isso que eu estou dizendo, mas se isso fosse possível, ele estaria se revirando dentro do túmulo, daquele caixão, para sair de lá, para tomar novamente o altar, para tomar novamente as rédeas, para estar novamente à frente, para colocar ordem na casa, para repreender esses jovens rebeldes, para repreender essa diretoria rebelde, para repreender a própria esposa, para repreender a própria filha, genro, netos, e fazer a limpeza da casa do Senhor. Me permitam pensar assim, irmãos. Me permitam ter esta visão louca de imaginar o nosso amado vendo toda essa loucura, os telões dentro da sede mundial, aquele jogo de luz que tomou toda a sede mundial na parte exterior, o jogo de luz, as fumaças, e ele, se isto fosse possível, claro que não, e glórias a Deus que não, mas se ele pudesse estar vendo isso dentro do túmulo, ele estaria se revirando, ele arrebentaria aquele caixão, ele sairia de lá, ele pulava fora, ele cavava aquele buraco, ele saía de dentro daquela laje, ele arrancava aquelas
tampas, ele corria de volta para o seu ministério, para a igreja Deus é Amor, para aquele altar, e arrancaria as luzes, tiraria todos os telões, tiraria a fumaça, tiraria aquelas pinturas de preto do estacionamento, talvez com as mãos, ele pintaria de branco, de cal, e colocaria tudo normal, como deveria ser. Ele, como louco, estaria varrendo e trocando aquela diretoria e gritando no rádio, no seu programa, a voz da libertação, que já desapareceu. Ele estaria gritando: santidade, 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 santidade ao Senhor. Ele não estaria no túmulo, ele teria saído de lá. Ele teria saído de lá. Mas glória a Deus que ele está com o Senhor. Glória a Deus que o Senhor o levou e não permitiu e não permitiria toda essa loucura desse meu delírio. Deus não permitiria que ele visse tudo isso e sofresse no túmulo, se revirando para sair de lá e colocar tudo em ordem no ministério que ele deu a vida por ele. Me perdoe a minha loucura, me perdoe o meu delírio.